Agora sim, estamos começando, esperando aí o pessoal chegar. Hoje é dia de direito de família. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Boa professora. Boa noite! noite, tudo bem? Que bom ter você aqui! Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Muito, muito, muito. Ai, que bom! Olha, Thaís, gente, é uma grande querida, ex-aluna lá da UF, e eu acho que nessa pandemia a gente tem um contexto muito importante, que é o contexto das relações familiares. E a gente não poderia deixar de fora uma temática tão importante quanto a temática do direito de família, né? Antes da gente começar, enquanto o pessoal está chegando, queria divulgar que semana que vem, quarta-feira, nós temos um debate online. O professor Camilo estava por aqui, não sei se ele ainda está. Que o professor Camilo vai estar mediando, junto com o professor Leonardo Rabelo, que é coordenador lá do doutorado da Veiga, e nós vamos Perfeito. conversar sobre mundo do trabalho pós-pandemia. O que Ótimo tema. teremos, o que teremos no mundo do trabalho pós-pandemia, né? Um tema instigante, com muitos desafios, e eu espero que todos se inscrevam para o debate online. É necessário uma inscrição lá pelo Simpla. Quem precisar do link, tem lá na bio, tanto do Projeto Cidadania Ativa, quanto aqui do meu Instagram. Mas sem mais delongas, eu vou começar Será do apresentando a mundo, né? Thaís. Depois da pandemia, né, professora? Com certeza, com certeza. Não, e o Será mundo do do mundo. trabalho teve um reflexo significativo nesse cenário desses últimos meses aí, né? E a Claro. gente já vinha com muitas alterações e é necessário a gente refletir para onde que a gente vai, né, Thaís? Sim. Mas então Antes vamos da gente começar começar, falando um pouquinho da. antes da gente começar, professora, eu só queria pedir a palavra aqui rapidinho para falar o seguinte. Claro. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro porque eu tenho maior orgulho em chamar vocês de professores, mesmo depois que eu estou formada, mesmo se eu tiver 40, 50, 60 anos, eu vou ter o maior orgulho de chamar todos de professores. Eu acho que a gente está num contexto político, num contexto atualidade. A gente está vivendo um momento em que a única saída possível para a vida, eu acredito que seja a educação. Então, assim, eu estou com o maior orgulho falando aqui que eu estudei na UF, que eu estou ligada às minhas instituições de ensino, que eu vou estar ligada a vida toda, porque a única saída que eu vejo para o problema político que a gente vive, para o contexto de pandemia, é a educação. Então, assim, é isso. Poxa, que A gente bom, não pode Thaís. mais E se assim, calar. e quando a gente, na verdade, a gatinha passando aqui querendo participar da live, quando a gente, na verdade, traça lá o projeto pedagógico do curso, né, discute muito qual é o perfil do aluno que a gente quer que saia da universidade, a gente traça um perfil que tenha a responsabilidade social, né? E é Lógico, fundamental que esse aluno retorne para a sociedade, enquanto agora profissional do direito, trazendo um contexto crítico, um contexto com responsabilidade social, mas principalmente querendo sempre retornar à universidade e contribuir para o claro. debate. Porque, assim como você, eu também acredito que sem educação a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas vamos falar de direito de família. Antes eu vou te Vamos. apresentar, né? A Thaís é advogada civilista, gente graduada lá então pela UF, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, estou olhando minha cola aqui, Isso. membro Pode da ficar. comissão da OAB Jovem, 15ª subseção da OAB. Deixo aqui meu abraço para todos da OAB Jovem, que tanto tem feito eventos tão legais aí, e A gente aí vai te podem chamar ter para algum certeza. evento. Vamos te Ah, chamar. legal. Tenho certeza que a OAB Jovem passou a dar uma nova cara, inclusive para a OAB de Macaé, né? Então foi fundamental, assim, esses ex-alunos queridos estarem aí assumindo o trabalho da Claro. OAB Jovem.
A gente tem Então, vamos tentado fazer um começar. projeto justamente para integrar as pessoas dentro da advocacia e no contexto de cidadania, que eu sei que também é uma área sua, assim, então é importante falar sobre isso. Sim, Não sim, vamos entrar no sim, nosso sim. contexto aqui. Pois é, mas vamos começar falando daquilo que a gente tinha pensado para hoje, que é o direito de família. Nossa, quando a gente Sim, fala em pandemia, né, Thaís, a gente começou a vivenciar um período crítico onde as relações familiares, para o bem ou para o mal, começaram a ser intensificadas, né? E sim. aí, claro que daí decorrem muitos problemas. Eu estava brincando com uma amiga que a pandemia vai criar muitos, vai fazer surgir muitos filhos, mas também muitas separações, né? Porque, afinal de Claro. contas, as relações ficaram mais próximas e aí os problemas precisaram ser encarados de frente, né? Sim. Mas quando se fala em filhos, nós temos aí N problemas que a gente pode debater na noite de hoje, mas eu acho que a primeira coisa que a gente poderia começar a falar é a respeito das pensões alimentícias, né? Queria É o que maior você problema, começasse. sem dúvida. Pois é, como que fica essa questão das pensões alimentícias, né? Quando esse alimentante, por exemplo, teve seus rendimentos prejudicados. Nós sabemos que a gente vive um contexto cruel, pessoas com negócios que não estão podendo operar, pessoas que perderam o emprego, né? E que tem que honrar com suas pensões, né? E muitas vezes ficam pensando aí que podem vir, inclusive, a ser presos. Né? Sim. Então, eu queria que a gente começasse a conversar primeiro sobre isso. Como fica a situação, então, desse alimentante em relação aos prejuízos que ele teve nos seus rendimentos, nos seus salários, no seu trabalho como um todo, diante de ter que arcar com essa pensão? Então, o que que acontece? O que que a gente tem observado nos últimos meses para cá, principalmente após a pandemia? Aumentou muito, houve um inchaço judicial do número de pedidos de revisão e de suspensão dos alimentos, né? Só que existem controvérsias relacionadas a isso. Por quê? Infelizmente, existem pessoas que são mais pagadoras, não gostam de pagar mesmo. Então, se utilizando desse contexto de Covid, não só na questão do direito de família, mas estão se utilizando do contexto da Covid para não cumprir contratos, enfim. Não estou dizendo que elas não tenham, assim, as razões delas, mas tem pessoas que estão se utilizando falsamente, sim, do contexto da pandemia para evitar pagar, para obstar o pagamento dessas prestações alimentícias, né? E aí o que que acontece? A justiça tem que ter um olhar sensível para isso. Hoje a gente tem operado muito com o bom senso, né? Não basta o mero pedido, tem que ter a comprovação. Então, assim, o que que a justiça tem determinado nesse sentido? Que quando o genitor faz um pedido de revisão ou de suspensão dos alimentos, ele comprove, né, que ele está impossibilitado de efetuar aquele pagamento. E, em geral, essa prestação alimentícia, se ela for suspensa ou se ela for revista, esse débito que ficar para trás, ele vai ser postergado para frente, ele vai ser jogado para frente, ou seja, 20% a mais quando acabar o quadro de pandemia, né, quando acabar a quarentena. Só que o que acontece? Tem outra controvérsia relacionada a isso. Por exemplo, os profissionais liberais, eles tiveram uma queda nos rendimentos que foi abrupta, né? E nada garante que após o retorno das atividades, esses profissionais vão ter condições de pagar essas pensões alimentícias com acréscimo, entendeu? Então, assim, o que a gente tem buscado fazer com os clientes que têm buscado o escritório é apelar para o bom senso mesmo, é falar, olha, vamos tentar entrar num acordo, vamos tentar ligar para esse outro genitor e entrar num acordo para a gente verificar o que pode ser melhor feito. Porque assim, você não tem condição de pagar hoje, você ficou desempregado, você teve uma queda nos seus rendimentos, futuramente você vai ter condição de pagar? Porque quando você joga, quando você posterga esse problema, você pode gerar um outro problema futuro, que é o da execução dos alimentos, porque aquele alimentante vai continuar sem condição de pagar. E a criança, né, ou o outro genitor vai continuar cobrando, vai continuar em cima. Então, assim, o que a gente tem visto hoje precisa de revisar os alimentos, precisa suspender os alimentos. Primeiro, comprovar a impossibilidade de pagamento. E segundo, buscar um acordo, tentar buscar um acordo na justiça, porque se você postergar esse pagamento para frente, muito provavelmente ele vai continuar em débito, entendeu? Entendi. Mas espera aí, mas tem possibilidade hoje, o pessoal está conseguindo cobrar
a prestação de contas de prestação alimentícia? O que? Os pais cobrarem a prestação de contas do que está Isso, sendo gasto com o isso. alimentando, né? Tem, hoje em dia tem. Na verdade, em regra, não se exige prestação de contas para a pensão alimentícia. O que tem sido feito atualmente? O STJ liberou uma decisão, soltou uma decisão na semana passada, salvo engano, não tenho certeza, mas salvo engano, na semana passada soltou uma decisão dizendo que agora cabe prestação de contas desses gastos, né, com os alimentos do menor. Uhum. Por quê? Muitas pessoas se utilizam do argumento de que a mãe está indo no salão de beleza fazer unha. Muitos genitores falam, né, que o outro não está gastando o dinheiro necessariamente com o menor. Então, não cabia fazer esse pedido judicial, mas agora cabe você pedir. Só que é o seguinte, esse pedido, como que eu vou explicar? Essa prestação de contas, ela não vai seguir um rito judicial igual uma ação de prestação de contas. Ela tem somente o intuito do genitor comprovar que ele está fazendo um bom uso do dinheiro para a criança, entendeu? Então, assim, por mais que se comprove que esse dinheiro não está sendo bem usado, esse dinheiro não vai ser ressarcido a esse outro genitor que paga os alimentos, né? E, na verdade, vai ocorrer uma revisão de alimentos, né? Está ligado ao primeiro tema. Pode ocorrer uma revisão para que aquele dinheiro seja readequado à situação do menor, à necessidade do menor, entendeu? Que, na Eu estou me verdade, o que a fazendo gente... clara? Claro, Eu falo claro. meio rápido. Não, tranquilo, eu também. Mas, na verdade, gente, pode mandar perguntas aí, tá? Para a Thaís. Na verdade, quando a gente fala em alimentos, é um cenário que existem muitos questionamentos, porque qual é a medida da necessidade dessa criança, né? Sim. Então, assim, por isso, tanta discussão a respeito de prestação de contas, né? Porque alguns diretores querem questionar que aquele dinheiro efetivamente não é para a criança, mas para aquele genitor que está com a criança, né? Sim, na maioria Então das vezes a gente realmente... sabe, né? A maioria das vezes a gente sabe que o dinheiro é totalmente revertido para a criança porque é tudo muito caro, entendeu? Salvo raras exceções. Então, justamente por isso que a justiça entendia que não cabia prestação de contas, porque assim, é meio óbvio, né? Se o pai ganha um salário mínimo e paga 20% de um salário mínimo para a criança, esse dinheiro inevitavelmente vai ter que ser despendido com a criança, porque é pouco dinheiro. Sim. Mas, em decorrência dessa decisão do STJ, definiu-se que caberia, sim, perguntar qual seria a destinação do dinheiro da criança, justamente por conta da determinação do Código Civil, né? Que o pai tem direito de saber o que está acontecendo na vida da criança. Sim, Entendeu? sim. Só para esclarecer, né, pessoal? Eu, há muito tempo, não destino tempo para estudar sobre as regras de direito de família, porque o direito é assim, né? O direito é extremamente vasto. Por isso, a live de hoje, a gente trouxe uma especialista para tirar todas as dúvidas de modo bem claro para vocês. Então, quem tiver dúvida, pode mandar. E assim eu também estou tirando as minhas dúvidas. Então, eu acho que é isso. Acho que ninguém pode se prestar a querer saber tudo. Por isso que quando a gente... Claro, mas no direito é assim. Por isso que nós precisamos, quando precisamos de uma determinada assistência, buscar um especialista daquela área, né? Exatamente para ter uma melhor condução do caso. Mas vamos lá. Quando se fala, por exemplo, de execução de alimentos, mudou alguma coisa agora nesse período de pandemia? Mudou e está dando um bafafá, porque é o seguinte... Logo quando começou a pandemia, o CNJ soltou uma recomendação número 62, para quem tiver interesse em pesquisar. E essa recomendação, ela fala que os devedores de alimentos, eles vão poder cumprir prisão, né, em decorrência do débito alimentício, em regime domiciliar. Só que assim, há controvérsias. Por quê? Está todo mundo sendo obrigado a ficar em casa. Né? Tá todo mundo
sem poder ir para a praia, sem poder ir para o restaurante, sem poder ir para o cinema, sem poder fazer nada. Então, todo mundo está tendo que ficar dentro de casa. Será que a recomendação de prisão domiciliar vai ser um meio coercitivo de fazer esse devedor pagar? Entendeu? Ele, por mais que ele esteja com tornozeleira eletrônica, não possa ir na rua nem no mercado, mas ele está na casa dele. Então, assim, será que isso vai ser um meio coercitivo de fazer ele vir a pagar imediatamente os alimentos? Em contrapartida, eu estava assistindo até uma live do Flávio Tartucci, para quem não conhece. O Flávio Tartucci é um professor de direito civil, direito de família, assim, ele é o top dos tops, né? E ele estava falando o seguinte, ele até utilizou essa expressão. O devedor de alimentos, ele está cometendo uma transgressão de menor potencial ofensivo. Então, cabe você equiparar ele num contexto carcerário, que é pesado, a gente sabe que é pesado, fazendo com que ele possa pegar uma doença e principalmente se tornar vetor dessa doença ao retornar para a sociedade, ou você usa essa norma, essa recomendação do CNJ, que inclusive foi estendida para todo o Brasil pelo STF, ou você usa essa recomendação do CNJ e mantém ele em casa em caráter provisório. Tudo bem que ele pode até não pagar, mas ele também não pode ser vetor para a sociedade, entendeu? Então é essa a controvérsia. Mas o que a gente está vivendo nesse momento jurídico é um verdadeiro limbo, né? A gente está no limbo, assim. E é importante destacar também o seguinte, para a gente chegar no contexto de prisão, né, vai ser a última ratio, né? Vamos tentar, antes de pedir uma prisão alimentícia... Tem que ser a última alternativa, né, Thaís? Sim, a última alternativa. Se a gente chegar no momento de pedir prisão por alimentos, vamos tentar outras alternativas antes. A gente está no meio de uma pandemia, né? O que a gente tem visto ultimamente, as práticas que a gente tem adotado aqui, é que tanto nós advogados quanto o genitor que estiver interessado, ele precisa agir consensualmente, ele precisa tentar chegar num acordo com o devedor, né? E é isso. É isso. E, Thaís, assim, na verdade, a gente tem que priorizar a busca da conciliação, né? A busca da mediação. Na verdade, assim como nós temos que buscar uma medicina preventiva, o direito também tem que se prestar a isso, né? A realizar a solução de conflitos de interesse sem necessariamente estar ajuizando a ação. Então, eu acho que hoje, não só nesse cenário de pandemia, mas eu acho que o futuro do direito é muito mais um sujeito que sabe, um advogado que sabe dialogar e que sabe estabelecer acordos adequados para os seus clientes, do que aquele advogado que vai ficar ajuizando qualquer coisa, qualquer demanda, né? Então, eu acho que é muito isso. E muitas vezes para um judiciário moroso, né, que vai simplesmente fazer com que aquele direito, muitas vezes, que poderia ter sido alcançado naquele dado momento de maneira mais célere com um acordo, e você não consegue porque você prefere apenas ajuizar a demanda, né? Então, eu acho que é fundamental, nesse período, inclusive, de pandemia, que as pessoas saibam conversar. Quando se fala em família, nós sabemos que tem um contexto difícil, né? De diálogo entre as pessoas, porque existe uma mágoa, existem ressentimentos envolvidos dentro do relacionamento que são levados, inclusive, para esse contexto de briga de alimentos, né? No entanto, é essa a função meio que de advogado, psicólogo, né? Que é necessário nesse momento. Não tem que fazer um pouco de vias de psicólogo? Com certeza, tem gente que, aliás, a maioria das pessoas chora, são pessoas que estão num momento muito delicado da vida delas. Mas é isso, é necessário, né? Me conta uma coisa, auxílio emergencial, né? Nós sabemos que tem muita gente buscando auxílio emergencial, muitas pessoas perderam o emprego e estão buscando auxílio. Pode penhorar? Para fins de alimentos, né? Controverso também. Porque é o seguinte, as decisões Ou seja, eu estou fazendo pergunta difícil, né? Não, só tema controverso. Na verdade, é o que eu falei. Direito de família, nesse período de pandemia, tá no momento, assim, a gente está no limbo, entendeu? Estamos tentando nos adequar. E, aliás, todas as áreas, né?
Civil, de modo geral, que é onde eu atuo, assim, a gente teve até uma legislação transitória, que eu acho que é a Lei 11.079, não, 1179 de 2020, eu gravei com esse número. Essa legislação, ela dispõe sobre normas de caráter transitório no âmbito civil, mas, assim, o que a gente vê é que a aplicação vai variar caso a caso, né? Mas, entrando na sua pergunta, o que você perguntou, a questão da penhora do auxílio emergencial. Pelo que a gente tem observado, ela é possível. Os juízes têm determinado de 40% a 50% da penhora desse auxílio, né? Só que o que acontece? Existe uma controvérsia também. Soltaram um projeto de lei, tá aqui até anotado, 2801 de 2020, para quem tiver interesse. Esse projeto de lei, ele discute a impenhorabilidade do auxílio emergencial. Por quê? Porque o auxílio emergencial tem caráter alimentar. Né? A pessoa vai receber ali R$ 600 para tentar comprar comida, tentar pagar uma conta ou outra e se virar. Né? E não somente para quitar débitos alimentícios, mas teve gente que teve penhora de auxílio emergencial para quitar débitos trabalhistas de empresas que às vezes a pessoa nem era sócia mais, mas estava alguma pendência, existia alguma pendência. Então, tem se discutido a impenhorabilidade dessa verba. No entanto, os alimentos também têm caráter alimentar. Então, é uma verba de caráter alimentar com outra verba de caráter alimentar. Você não vai poder penhorar uma? O que acontece? Os juízes, na aplicação dessa norma, eles tiveram a seguinte inteligência. No artigo 833 do Código de Processo Civil, se fala sobre o que é impenhorável. No parágrafo 2º desse artigo, tem lá uma exceção, que os soldos, os benefícios, aposentadoria, poupança, tudo isso pode ser penhorado para quitar débito alimentício. Então, eles têm se utilizado dessa inteligência, entendeu? Desse artigo, para poder quitar pelo menos 40% a 50%. Então, é isso. Assim, tem se discutido a impenhorabilidade no âmbito legislativo, mas a gente, até o momento, não tem aplicado, não. Entendeu? Se der para penhorar, tá penhorando. Eu, como advogada, os juízes estão concedendo. Sim, eu, como advogada, se tiver um alimentando e tiver nessa fase do processo e eu ver que cabe isso, eu vou pedir. Eu, como advogada, né? Sim, do alimentando. Sim. Agora, eu acho que assim, um dos temas que são mais cruéis, né, nesse período é quando a gente fala da questão da guarda compartilhada, né? Então, eu tive casos, pessoas que eu conheço, que a guarda ficou bagunçada nesse período, né? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre guarda compartilhada, né? Sobre esse direito de convivência dos pais nesse período de isolamento. O que você tem visto aí de decisão judicial? Então, professora, essa é uma questão também bastante controversa. Os clientes chegam com essa dúvida também. Porque é o seguinte, as pessoas confundem um pouco o que significa guarda e o que significa convivência. Né? O que é o direito de guarda? O direito de guarda é o pai ter ingerência sobre as decisões da vida do filho, é saber em que escola vai colocar, é saber como está a rotina da criança, é ter o poder de decisão sobre as coisas que estão acontecendo na vida do menor. Né? Agora, o direito de convivência, a gente há de convir que ele foi relativizado para todo mundo. Né? Eu, por exemplo, não estou podendo visitar minha mãe com a frequência que eu visitava, não estou podendo ver meus avós, está todo mundo assim, está todo mundo cerceado desse direito. Não abraço minha mãe desde março, gente, que horror. Pois é, eu também, desde fevereiro, aliás, desde março. Então, está todo mundo cerceado desse direito. O que acontece? Tem muitos pais que estão inconformados de não estarem podendo ver os seus filhos, mas, na realidade, o direito à convivência é um direito da criança? É um direito da criança. Mas, assim, o direito à saúde e à vida também é. E os pais têm que abrir mão, têm que chegar num acordo de falar assim, olha, vai ficar na casa da mãe, vai ficar na casa do pai, e respeitar isso, e não fazer a criança ficar se deslocando. Entendeu? Isso não vai impedir o pai de exercer a guarda. O pai vai exercer a guarda, ele só não vai estar na convivência da criança. Né? Eu estava assistindo uma live do professor Conrado Paulino,
da Rosa, não sei se quem conhece ele, mas ele foi presidente do IBDFAN, ele é super jovem, mas assim, sabe muito. E ele estava falando o seguinte, poxa, me fugiu o que eu ia falar. Ah, ele Você estava estava falando o falando, seguinte, pode ele falar. estava falando o seguinte, que essa criança, quando ela está na convivência do pai e está impedida da convivência do outro, eles podem muito bem definir como se fosse férias de verão. Esse período ele tem que ser definido como se fosse férias de verão pelos pais. Não adianta o pai entrar com uma ação requerendo revisão de guarda, não adianta, não vai adiantar. O juiz não vai deferir um pedido que pode colocar a saúde da criança em risco, entendeu? Então, é isso. Outra controvérsia que a gente tem Olha, relacionada. eu já vi questionamentos, e aí eu falei assim, meu Deus, eu não sei nem como que o judiciário está encarando dessa maneira. Assim, de pais que estão requerendo a guarda agora da criança, não mais uma guarda compartilhada, mas apenas a guarda exclusiva, tendo em vista que um dos cônjuges, por exemplo, é da área médica. E aí estaria colocando em risco a criança. Cruel, né? Na verdade, a criança vira muito moeda de troca quando se Sim, fala em discussões que envolvem guarda, né? Que sim, envolve, por exemplo, infelizmente, né? É um cenário de assédio muito grande, né? sim, demais. Esse exemplo que você deu mesmo, pelo que eu entendo, a mãe é médica, tudo bem, ela poderia até ter o direito de convivência relativizado, mas não o direito à guarda. Ela vai poder muito bem continuar tendo reunião online com o filho, podendo ligar para o filho. Agora, o que pega nesse período de pandemia é que muitos pais já alienadores têm se utilizado desse contexto de pandemia para obstar a convivência do menor com o pai, com outro Sim. genitor, né? Não vou falar nem a palavra pai porque não é adequado, com outro É. genitor. Então fazem o quê? Cria falso alarde na criança, fala para a criança que não pode de jeito nenhum, leva a Fica com criança para um medo, lugar né, do distante. genitor. Oi? Não, e fica com medo do genitor, porque o genitor Sim, possivelmente passaria a doença, né? sim, Com o coronavírus, porque está dentro do hospital, né? sim. Enfim, tem, Mas a tem pais alienação parental, na verdade, ela hum, não nasceu agora, né? Ela não. sempre existiu e é uma face muito cruel da briga entre os casais na hora de uma separação, na hora de um pedido de guarda, e que nós temos que ter um olhar assim, muito crítico, né? Sim. Tem muitos pais que nesse contexto estão se utilizando desse problema todo para omitir informações do outro genitor, para muitas vezes deslocar esse menor para um local de difícil acesso sem internet, justamente para ele não ter contato com o outro genitor. Ou seja, isso pode até ser feito? Pode, mas de comum acordo e desde que haja um motivo plausível. Entendeu? Então, o que a gente tem visto é que, na verdade, essa questão da pandemia pode sim colaborar para pais alienadores se utilizarem falsamente do contexto da pandemia também, entendeu? Tem pai Verdade, pedindo verdade. suspensão de direito de visita, tem pai pedindo. Tipo assim, isso não precisaria de uma ação judicial para suprir esse pedido. A pessoa poderia muito bem entrar num acordo, eventualmente, se não desse para outro genitor ter a convivência, poderia chegar num acordo, né? Sim, É isso. sim, sim, sim. Então, na verdade, a alienação ela acaba existindo e é só a gente lembrar, né, que a alienação ela não é exclusiva para pai e mãe, né? Não, pode acontecer com avós, com qualquer pessoa, com padrinhos, tios. Aqui a Pois gente é, tem caso de menor que são criados pelos tios, né? E os tios não deixam o resto da família terem muito contato com a criança. pois é, pois é. Mas assim, o que que você acha que mais foi afetado nesse período de pandemia em relação à convivência entre os casais? A convivência, olha, tema complicado também. O que a gente tem observado, inclusive, tem várias notícias falando que os casais agora, nesse contexto de crise, né, pelo fato deles estarem muitas vezes em casas pequenas, passando por crise financeira, na angústia de não saber quando acaba, às vezes está papagaio, periquito,
avó, avô, criança, tudo no mesmo ambiente. Isso gera um clima Gente, conflitante para a família, né? Por isso, o número de divórcios aumentou, chegou inclusive a aumentar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A China mesmo, que é um país assim super, como vou dizer, conservador, né? Um país onde as pessoas valorizam a instituição da família, lá o número de divórcios aumentou. Saiu um dado em que o pedido de divórcio extrajudicial lá aumentou vertiginosamente em decorrência da pandemia. E outra coisa que é importante citar aqui, que eu acho que, assim, quem estiver acompanhando, eu não sei se já teve acesso, mas o número de violência doméstica também aumentou vertiginosamente nesse contexto, porque esse clima conflitante, infelizmente, faz com que as pessoas fiquem com os nervos à flor da pele. Essas pessoas que já são, em geral, agredidas, né, no resto do ano, elas agora estão sendo obrigadas a conviver praticamente o tempo inteiro com o agressor, e é uma coisa que preocupa, né? Justamente por isso, até na live do Flávio verdade. Tartucci que eu assisti, que eu citei já, ele fala que teria que se discutir para resolver esse problema a possibilidade de divórcio extrajudicial unilateral. Ou seja, eu estou sendo agredida, eu não quero mais esse casamento, eu quero me ver livre. Eu vou no cartório sozinha, eu assino e acabou o problema. Aí eu não preciso ter contato com o agressor e eu não crio também uma situação de litígio, né? Porque assim, vai ser feito em Legal. cartório, entendeu? Só que isso também a gente está incipiente nisso ainda não tem uma decisão nesse sentido, mas foi uma bandeira que ele levantou e eu sinceramente concordo, né? Você não É. vai entrar num contexto de litígio com uma pessoa que te agride. Com certeza, com certeza. Mas essa semana passada nós fizemos um debate online sobre violência doméstica, né? E nós estávamos com a doutora Adriana Juíza, que nos trouxe aí uma cartilha muito legal da Emerge sobre a questão da violência doméstica, inclusive nesse Ah, período de é? pandemia. Então, muito legal, para quem tiver interesse, tem lá no site do Projeto Cidadania Ativa, então o Instagram é Projeto Cidadania Ativa, que eu coordeno, tem lá o caminho na bio para o site. No site tem a cartilha, tem o link também para a palestra da semana passada. Então, eu acho que também é fundamental. Eu acho que aumentou muito o índice de violência doméstica nesse período. Então, também eu acho que além da questão do divórcio, que talvez seja a ponta, né? Existe um caminho cruel aí de sofrimento dos filhos, muitas vezes, e de sofrimento que envolve violência, né? Então, é necessário que a gente dê os caminhos das pedras para as pessoas, da onde procurar, como procurar, quais são os caminhos que precisam aí ser perseguidos para que se livrem desse contexto, né? Mas, Thaís, falando um pouquinho sobre alienação parental, assim, nós estávamos falando aqui mais cedo sobre a necessidade das pessoas dialogarem, principalmente nesse período, né? Sim. Infelizmente, a gente sabe que a alienação parental é um grande problema porque a criança vira moeda de troca, né? Nesse período, assim, qual a orientação que você daria para aquela mãe ou para aquele pai que não está conseguindo ver a criança, conversar com a criança, conviver com a criança, e que já vinha sofrendo alienação parental, mas é que nesse momento de pandemia se ampliou esse contexto de alienação? Que tipo de provas o judiciário hoje tem admitido em termos de comprovação dessa alienação? Ligações, áudios no WhatsApp, tipo assim, você não deixa eu falar com ele, por que você não deixa eu falar com ele? Esse tipo de coisa tem servido, conversas no WhatsApp, pedindo, tipo, alguma informação sobre a criança, eu queria saber como é que tá o dia dele, que horas ele tá indo dormir para eu poder ligar, e evasivas do genitor, né, ou bloqueia, ou deixa a pessoa no vácuo lá, como se diz, né, ou deixa a pessoa lá sem resposta. Esse tipo de prova tem se admitido. São provas gerais, né? São provas que a gente pode utilizar para qualquer processo civil. Assim, no meu caso, na minha área, a gente usa bastante. Provas de áudios, Isso. conversas, de WhatsApp.
E o ideal é não levar isso a cabo, né? Não é criar Uhum. mais angústia, mais desespero, né? É reunir provas e buscar os caminhos adequados, né? Sim, a gente teve um caso aqui semana passada, inclusive, que chegou uma pessoa reclamando que a genitora estava alienando, não estava deixando ter contato. E o que a gente fez, na verdade, não foi nem citar um processo a princípio. A gente fez o seguinte: não, nós, como advogados, terceiras pessoas desinteressadas no assunto, vamos fazer contato, vamos tentar chegar no consenso. E aí, se ela eventualmente tiver interesse, ela vai constituir um advogado também e dois advogados vão tratar sobre o assunto. Até para assinar um Isso. termo de acordo e aí as partes ficarem acertadas com relação ao problema. Se eventualmente esse acordo for descumprido, aí sim vai para o jurídico, né? Assim, vai para o jurídico, não, vai para o judicial, né? O judicial, é. Eu Isso. acho fundamental esse caminho anterior, antes da esfera judicial, que muitas vezes soluciona muito, né? Deixa eu só Uhum. registrar a presença aqui de pessoas tão queridas, né? Vamos registrar a presença aqui da Marcelinha, ex-aluna, saudade de Cadê? Eu não vocês, sei da ver. Primeira vez que eu tô fazendo live, eu não sei Sara, cadê. Ah, tem um monte de gente junto da comigo. Sara, beijo, Sara. Marina. Pedro, pois é, Ai, que Marina, legal. Ramon, Ana Paula, um monte de. Fora as pessoas da família aqui, delícia, os amigos, né? Cadê? Meu digníssimo É, tá online? Deixa eu pessoal, ver. perguntas aí para Thaís. Perguntas para Thaís. Nesse momento aí de pandemia, Thaís, quando a gente fala em família, a gente fala num contexto que estabelece conflitos que envolvem emocionalidade, né? Não dá para ter muito sangue frio nessa discussão, né? Não Não. dá, E vou os contextos dizer começam a se acirrar. E vou dizer que isso não. Essa questão da pessoalidade que é necessária no direito de família, ela não se restringe nem somente às partes, não. Ela é necessária para os advogados e para os operadores, né? Como a gente diz, a serventia. É, inclusive, até uma coisa que eu tinha esquecido de falar. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, mandou um ofício para os poderes judiciários do Brasil solicitando que fossem marcadas videoconferências de advogados com juízes. Por quê? Porque muitas vezes esses programas que envolvem direito de família têm idosos envolvidos, têm menores envolvidos em situação de urgência, tem violência doméstica. Então, não basta só você mandar um e-mail para a serventia para despachar online, entendeu? Não basta só você ligar. Você muitas vezes tem que ter uma conversa tete a tete, você e o juiz, para comprovar a urgência do seu direito, para comprovar a necessidade daquela tutela. Então, assim, a prática colaborativa, ela não tem que vir só das partes, ela tem que vir do judiciário também, né? Tem que vir da gente que está É aqui verdade. operando pelo direito da pessoa. Então, É é verdade. basicamente isso. É O caminho que verdade. a gente vê é um caminho, assim, tanto para extrajudicialização, quanto um caminho para a prática colaborativa dos advogados. Sim, sim, é verdade. Pessoal, antes da gente terminar, eu vou deixar o convite para vocês, então, quarta-feira que vem, Mundo do Trabalho pós-pandemia, o professor Camilo Carneiro e o professor Leonardo Rabelo da Veiga, coordenador do doutorado. Quem tiver interesse, se inscreva lá no projeto do Cidadania Ativa ou com o link aqui na bio, na minha bio. Deixa o link Thaís, para eu eu me gostaria. inscrever também. Sim, Thaís, eu gostaria de te agradecer muito Eu que essa sua agradeço. disponibilidade de você ter vindo aqui conversar com a gente, tirar essas dúvidas que tanto angustiam. E eu vou te deixar aí a palavra, primeiro para você se despedir, mas também para você deixar um pouco de alento para aquelas pessoas que estão com essas confusões familiares, que muitas vezes demandam de assessoria de advogado, principalmente trazendo esse panorama da necessidade dessa advocacia conciliadora, essa Sim, advocacia que possibilita, então, as partes a dialogarem, não só ajuizarem, né? sim. O advogado, ele é um meio para resolver o problema. O advogado não é o fim, a justiça não é o fim, ela é um meio. Então, se você pode encurtar esse caminho, encurta. É mais rápido para todo mundo, poupa tempo, poupa o emocional.
E é o que eu tenho para dizer. Hoje a gente está num contexto assim que no contexto econômico, político, essa pandemia, a gente já está vivendo um contexto que não é favorável e não cabe a gente enfiar mais um problema onde ele não deveria existir, entendeu? As pessoas têm que, no contexto familiar, tentar viver em paz, por mais que elas não estejam juntas mais. É isso aí. É verdade. E às vezes é necessário esse mediador, né? E o advogado Sim. qualificado faz as vias desse mediador, que vai colocar as partes sentadas, junto, inclusive com outro advogado, e vai conseguir conciliar interesses e chegar num meio termo adequado, né? Sim. E se alguém Querida, tiver mais ficado com uma alguma vez. dúvida, eu fico à disposição aqui, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, enfim, eu fico à disposição para ou gravar um vídeo, ou fazer um story depois, ou responder via direct. Eu me Sim. deixo à disposição. Isso, pode me mandar em inbox, como pode mandar para a Thaís também, dúvidas, porque eu acho fundamental a gente tentar solucionar esse momento de angústia, principalmente quando se fala de família, quando se fala de emocionalidades envolvidas. Queridas, mais uma vez, gratidão por sua disponibilidade. Essa live vai ficar gravada, pessoal, tanto no YouTube quanto aqui no IGTV, para que todo mundo consiga aí pesquisar depois os assuntos envolvendo direito de família. Vejo vocês, Obrigada. então, semana que vem no debate online. Obrigada, Thaís. Beijo, Beijo. beijo. Falou.